Olá a todos, hoje nós vamos falar do manejo reprodutivo de bovinos. Alguns aspectos desse manejo nós já comentamos nas disciplinas anteriores, então nós vamos destacar mais as particularidades em relação a essa espécie. Então, desde que se domesticaram os animais, e os bovinos não são diferentes, o sucesso dessa domesticação é a capacidade desses animais reproduzirem em condições junto ao homem, ou seja, em cativeiro. Geralmente há uma redução das áreas, que hoje para nós, que com o aumento da população, cada vez mais essas áreas são restritas, né? Então há uma necessidade de que esses animais mantenham se reproduzindo para assim perpetuar a espécie e continuar a produção e a utilização desses animais pelo homem. Então, o manejo reprodutivo ele vai entrar aí como uma aplicação de técnicas e procedimentos que possibilitem de forma direta e indireta a reprodução eficiente dos animais, tendo por base a sua relação com a natureza e sua adaptação harmônica com o ambiente artificial, aos quais são submetidos por necessidades inerentes ao sistema produtivo. E a gente já vem comentando isso, e vocês podem observar, por conta da elevação dos preços dos produtos relativos à agropecuária, que está tendo um aumento crescente, né? A demanda crescente por carne, leite e outros produtos relacionados à agropecuária. Isso estimula a uma intensificação da produção, consequentemente pode forçar os produtores a tentar introduzir os animais muito cedo na vida reprodutiva, ou colocar esses animais em situações extremas para a reprodução, forçando muito a fisiologia dos animais, não respeitando a fisiologia dos animais. E isso pode trazer consequências negativas, não só no aspecto reprodutivo, mas em outros aspectos relacionados à produção animal. Apesar da gente ter essa demanda crescente por produtos, né, o homem procurar produzir mais, quando a gente vai para a escala de prioridade da utilização de energia pelos animais, os animais não têm que atender essa demanda, né? Eles respeitam a fisiologia deles. Então, quando a gente vai observar para onde o animal direciona mais a sua energia, ciclos estrais e início de gestação é apenas a 8ª prioridade na escala de utilização da energia. Então, antes disso, o animal ele tem que sobreviver. Então, a primeira importância é o seu metabolismo basal, é ele funcionar, é ele se manter vivo. Depois ele realizar alguma atividade, depois ele demandar algum crescimento, em seguida ele promove alguma reserva de energia, em seguida ele dá manutenção na gestação que já exista, em seguida ele direciona alguma energia para uma lactação, do caso de uma gestação que já veio a termo. Depois ele faz uma reserva adicional de energia. Só aí que ele vai direcionar alguma energia para a reprodução, para a manutenção do ciclo estral e início de uma nova gestação. E por último são as reservas excedentes de energia, quando a gente tem uma grande possibilidade de alimentar esses animais, aí ele direciona alguma reserva excedente de energia. Mas então vocês observam que nós estamos demandando mais produtos, mas a fisiologia do animal, assim como a de nós seres humanos, ela não está muito preocupada com o que o mercado quer, e sim a sua manutenção da sua sobrevivência. Então nós temos que ter consciência disso, manter os animais no menor nível de estresse possível e atender às suas exigências nutricionais, para que assim eles possam direcionar parte dessa energia para a sua reprodução. Então, os animais eles estão submetidos todo o tempo a fatores de estresse. E esses fatores de estresse impactam diretamente na reprodução. São fatores ligados ao clima, às máquinas de ordenha, contagem de células somáticas, bactérias, alojamento, o tipo de cama utilizada, o alimento, as brigas para estabelecimento de hierarquia e entre outros. Então, tudo isso aqui pode influenciar positivamente, se você estiver atendendo tudo isso de maneira o mais correta possível, ou negativamente, se você não está atento
a esses fatores de estresse e deixa o animal ser submetido a todos eles. Alguns não tem como a gente evitar, mas tem como a gente minimizar. Como, por exemplo, as nossas condições climáticas aqui no Piauí são bem adversas, principalmente para animais de alta produção. Mas existem algumas estratégias para minimizar isso. Então, só para a gente ter uma noção desse impacto sobre os animais, aqui é uma pesquisa com bovinos leiteiros. Então, se a gente mantém esses animais sob alto nível de estresse, a gente vai observar um decréscimo na ingestão de matéria seca, então o animal não se alimenta adequadamente, podendo ter uma redução de quase 900 kg por vaca por ano nessa ingestão de matéria seca. Isso, consequentemente, impacta diretamente na produção de leite, podendo reduzir até quase 2.000 kg de leite por vaca por ano. E também vai atrapalhar a reprodução, aumentando o intervalo de dias entre o parto e a concepção, aumentando o descarte por problemas reprodutivos e pode aumentar, inclusive, a mortalidade no rebanho, o não controle desses fatores estressantes. Então, a gente tem que buscar trabalhar com a maior eficiência reprodutiva possível. Então, o que vem a ser isso? É a habilidade de um produtor de ter suas novilhas cobertas naturalmente ou inseminadas o mais precocemente possível, sem prejuízo do seu desenvolvimento e maturidade corporal, e suas vacas cobertas naturalmente ou inseminadas logo após o puerpério, logo após o parto e o restabelecimento das suas condições fisiológicas normais, com o mínimo de coberturas ou inseminações por animal. Então, se eu uso muitas doses para inseminar um animal para ele conceber, ou se eu uso muito touro no mesmo animal para ele conceber, a gente está tendo algum problema nessa eficiência. A gente não está conseguindo ser o mais eficiente possível. Tem que ser investigado isso para evitar. Porque senão eu vou ter a necessidade de maior touros, uma taxa maior de touros por vaca, ou gastar doses de sêmen a mais por animal. Para a gente ter esse controle, para a gente saber se está sendo eficiente ou não, a gente precisa o quê? Ter o controle, a escrituração zootécnica de todos os animais, para eu poder dizer se a gente está tendo um bom índice ou um mau índice reprodutivo. E quais são os índices que a gente deve anotar por animal? Desenvolvimento do nascimento até a puberdade, intervalo da puberdade até a primeira concepção, o intervalo da primeira concepção até o parto, o intervalo entre partos e a senilidade reprodutiva, que aqui já está relacionado ao descarte das fêmeas ou dos machos também. Agora vamos entender um pouco das nomenclaturas utilizadas em reprodução. Em bovinocultura, existem os produtores que realizam a cria, os produtores que realizam a recria e os produtores que realizam a engorda ou terminação. Então, quais são os produtores que trabalham propriamente dito realizando reprodução dos seus bovinos? O que faz a cria, recria ou engorda? O que vocês acham? Engorda, como o nome diz, ele vai engordar os animais. A recria já dá a entender que ele vai recriar, o animal já está nascido e ele vai fazer um acabamento. E a cria realmente é quem faz a criação de animais, ou seja, quem tem as vacas, como a gente vai ver aqui, e que realiza as coberturas e tem então os partos. Então a cria é o período que vai da cobertura até a desmama. Então se eu tenho uma vaca, ela é coberta, ela fica prenhe, ela pare, ela dá de mamar, ela tem um período de lactação, em seguida desmama, isso é um ciclo de cria. Nesse sistema que só se faz a cria, todos os machos são vendidos imediatamente após a desmama, em geral com 6 a 9 meses de idade. Também são comercializadas as bezerras desmamadas, novilhas, vacas e touros. Em geral, as bezerras desmamadas e as novilhas jovens são vendidas para a reprodução, enquanto as novilhas de 2 a 3 anos, as vacas e os touros descartados se destinam ao abate. Uma porcentagem dessas bezerras desmamadas pode ser utilizada para a reposição das fêmeas velhas do próprio rebanho. Então esse é o sistema de cria. Quem faz a cria também pode fazer a recria.
que só vai diferir do anterior pelo fato da retenção dos machos até atingir um período aí de 15 a 18 meses de idade, quando então são comercializados, para quem realiza a engorda. Mas esse mesmo produtor pode também realizar a engorda, que aí a gente vai chamar aqui, comparando com o suíno, seria quem realiza a atividade em ciclo completo. Só que aí ele vai ficar com a diferença do anterior, que ele vai comercializar esse macho para abate com aproximadamente aí, entre 15 até 42 meses, podendo ficar aí, dependendo da genética, com 4, 5 anos ainda com esses animais, e dependendo do sistema de produção. Quem realiza recria e engorda, ele não tem as fêmeas para reprodução, ele já adquire o animal, ou já adquire o bezerro desmamado, e termina com o boi gordo. Ele não obrigatoriamente precisa começar com bezerro. Se eu tiver uma oferta de garrotes de boa qualidade na região, eu posso começar com esses animais nessa idade. Há uma predominância, uma procura maior por machos, porque ele tem uma maior velocidade, no caso dos machos inteiros. Ele tem uma maior velocidade de ganho de peso do que as fêmeas. Mas, dependendo do mercado também, pode-se utilizar fêmeas e também o macho castrado, que aí nesse caso o macho castrado ele é preferível quando há uma maior demanda por uma carcaça mais bem acabada, com maior teor de gordura. E quem realiza a engorda, ele adquire os animais já mais velhos, né? Boi magro, chamado, em torno de 24 a 36 meses de idade. E aí ele faz o que? Engorda mesmo, bota muita comida para recuperar a carcaça desse animal e botar a carne no mercado. Já vai aqui direto para o abate. Essa atividade ela está um pouco restrita, ela já vinha sendo reduzida e agora essa demanda muito acelerada, muito aquecida por animais acabados, então está tendo uma certa falta de garrote, de boi magro para venda. Então está um mercado um pouco difícil de se manter. Então reduz assim também o número de pecuaristas que realizam essa atividade, que também podem procurar o que? Fêmeas para fazer essa engorda, já que não está se encontrando grande oferta de machos para fazer a engorda. E também tem se observado que está se expandindo as áreas de pastagem cultivada, então de vez a pessoa vender esse animal para outro fazer o acabamento, ele tendo o pasto, seja novo ou sendo uma recuperação de uma pastagem degradada, tendo uma produção mais eficiente dentro da mesma área, ele retém esse animal e ele mesmo faz essa engorda. O lucro que outro teria, quem tem é quem tem esse próprio animal desde o começo. Então nós vamos falar um pouco aqui da vida reprodutiva das fêmeas e dos machos. A puberdade, que seria esse momento aí, que seria quando os animais estão adolescentes, digamos assim, que ele está fazendo a passagem da vida infantil para a vida adulta, é o momento, no caso das fêmeas, quando acontece o primeiro cio acompanhado de ovulação. Da mesma forma que a gente viu lá em caprinos e ovinos, não quer dizer ainda que eles estejam maduros sexualmente. Eles têm essa capacidade, mas ainda não devem se reproduzir. A mesma coisa ocorre com os machos, onde vai ocorrer a puberdade quando a gente observar o surgimento dos primeiros espermatozoides no ejaculado desse macho. Nas raças taurinas, ou seja, de origem europeia, elas são mais precoces. Com aproximadamente de 9 a 12 meses de idade, as fêmeas entram em puberdade. Nas raças zebuínas, elas são mais tardias. Essa entrada na puberdade vai ocorrer com aproximadamente 2 anos. E quando você faz o cruzamento, você vai ficar com uma média aí aproximada entre as duas, entre 12 a 20 meses, dependendo do cruzamento, esses animais vão entrar na puberdade. Sendo que raças menores também entram mais cedo do que raças maiores. Então essa puberdade ela está muito relacionada com a idade fisiológica. O que quer dizer isso aqui? Está muito mais relacionada com o peso, que a gente está falando aqui das fêmeas, está muito mais relacionada com o peso do que realmente com a idade do animal. Então, se os animais... Então, tendo essa noção
de que a idade fisiológica está muito relacionada ao peso, nós temos aí o peso ideal para a cobrição dependendo da raça utilizada e do cruzamento, porque ele vai ser muito mais assertivo do que a idade cronológica para a gente determinar o momento correto da cobrição. Se as fêmeas entram em puberdade com aproximadamente 50 a 55% do seu peso vivo, época da cobrição vai coincidir com aproximadamente 65 a 70% do seu peso de adulta. Então, na raça holandesa, isso vai ser com 340 kg no mínimo. Na pardo suíço, um pouco menos, 330 kg. No cruzamento holandês com zebu, 320. No cruzamento Jersey com zebu, 280. E na raça Jersey com 230 kg é o peso ideal para realizar a primeira cobertura das novilhas. Então, como essa entrada na puberdade está muito relacionada com o peso, então todos os fatores relacionados a ganho de peso vão acelerar essa entrada na puberdade. Então, fatores genéticos, animais que têm maior capacidade de ganho de peso, fatores ambientais, como a boa nutrição, a ausência de doenças, uma temperatura adequada, um conforto térmico. Tudo isso vai predispor a entrada na puberdade mais cedo. E essa entrada na puberdade vai ocorrer aí com 50 a 55% do peso de adulto. E pode ser estimulada com o efeito macho, se necessário. Então você deve fazer o monitoramento do desenvolvimento das novilhas acompanhando esse peso mensalmente e fazendo um controle para que elas não ganhem muito peso por dia, porque também animais com excesso de energia podem atrapalhar a reprodução desses animais. Já após a puberdade, você pode trabalhar com um ganho de peso maior. Se antes a gente estava limitando a 900 gramas por dia, depois você não precisa mais ter esse controle restritivo. Uma forma de você observar esse crescimento, além da pesagem na balança, é pela condição corporal ou score corporal. Aqui tem um exemplo de uma tabela de score corporal, onde o score corporal 1 vai ser o mais magro e o score corporal 8 vai ser o animal gordo. E aí você observa pela cobertura de gordura em alguns pontos, né? Então, aqui nesse score corporal 1, o animal está debilitado. É um animal extremamente magro, sem gordura detectável, sobre os processos espinhosos e sobre os ossos da bacia. Você também consegue perceber facilmente as costelas. Você vai observando, né, esse aumento da deposição de carne e de gordura na carcaça para ter uma noção se esse animal está com score adequado ou não. Você deve buscar manter os animais aqui entre os scores 4, 5, 6, porque também, como eu falei, animais muito gordos têm dificuldade de se reproduzir, tanto quanto aqueles animais excessivamente magros. Aqui é só para ilustrar o que a gente falou aqui da atenção ao score corporal. Nesse trabalho aqui, os animais tinham 3 scores corporais monitorados: um score corporal magro, um score moderado e um bom score corporal. E aqui é o tempo após o parto para os animais apresentarem o cio. Então vocês observam aqui que os animais magros, com 40 dias, após 40 dias, apenas 19 animais apresentaram o cio, enquanto no moderado, score corporal mediano, 21 animais já apresentaram o cio. No bom score corporal, 31. E com 60 dias, você já teve aqui o score corporal bom, 91% dos animais apresentaram cio, enquanto os animais magros, menos da metade apresentaram cio, e o moderado ficou ali no meio termo. Então tem uma grande influência do score corporal sobre a eficiência reprodutiva, sobre a apresentação do cio, no caso aqui que foi monitorado. E aqui já é outro mostrando a taxa de prenhez em relação ao score corporal. Então vocês observam que quanto maior o score corporal, maior a porcentagem de prenhez. Então você está sendo mais eficiente. Mas depois chega um determinado momento que não adianta mais eu estar engordando esses animais, que eu não vou ter mais eficiência reprodutiva. Então a partir aqui do score 5, você já está sendo eficiente tanto quanto no score 7. Então não compensa eu ter esse gasto energético a mais. E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, falar aqui um pouco dos machos.
que na sua entrada à puberdade, isso vai ocorrer entre 12 e 14 meses de idade, nas raças taurinas, enquanto nas raças zebuínas eles também são mais tardios, ocorrendo essa puberdade com 25 a 28 meses. E dependendo do seu manejo, isso pode acelerar ou retardar a puberdade. Só que a influência nos machos não é tão grande quanto nas fêmeas. Se você tiver assim, uma boa atenção àqueles fatores estressores, uma boa nutrição, um bom acompanhamento desse animal, você pode acelerar isso, mas não tanto, não está tão ligado quanto na fêmea. Ele tem mais uma correlação com a idade. Então nós vamos fazer uma pequena pausa aqui e na próxima semana a gente continua falando de manejo reprodutivo de bovinos.